Título 8º. Das disposições transitórias. Artigo 246. Os atuais servidores, regidos pela Lei nº 403, de 18 de agosto de 1953, ou pela consolidação das leis do trabalho, da administração direta, das autarquias ou das fundações públicas do município, ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta lei. Parágrafo 1º. Excluem-se do disposto neste artigo os contratados por prazo determinado, os bolsistas, os estagiários, os credenciados, os prestadores de serviço e os ocupantes de outras funções temporárias. Parágrafo 2º. Os contratos de trabalho dos servidores referidos no caput deste artigo ficam automaticamente extintos. Parágrafo 3º. Os empregos dos servidores regidos pela consolidação das leis do trabalho ficam transformados em cargos públicos e os seus atuais ocupantes ficam nos mesmos enquadrados. Parágrafo 4º. Os servidores integrantes do Grupo Magistério, cujos empregos foram transformados em cargos públicos na forma do parágrafo 3º deste artigo, passam a ser regidos pela Lei nº 3.594, de 19 de dezembro de 1985 e legislação posterior. Parágrafo 5º. O tempo de serviço do servidor público municipal em exercício de cargo em comissão ou função de confiança, anterior à publicação desta lei, será contado para fins de obtenção do direito à estabilidade econômica, prevista nos artigos 103 e 104 desta lei, ficando a sua concessão condicionada à exoneração ou dispensa verificada após a data da sua vigência. Artigo 247. Os cargos em comissão e as funções de confiança existentes nos órgãos ou entidades referidas no caput do artigo anterior, passam a ser regidos por esta lei. Artigo 248. A movimentação dos saldos das contas dos servidores optantes pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem assim a das contas dos servidores não optantes, obedecerá ao que dispuser a legislação federal, inclusive no tocante aos recolhimentos das contribuições pertinentes e demais obrigações do município. Artigo 249. Os servidores que antes do advento desta lei não eram segurados da Previdência Social do município passam a contribuir para o IPS na forma e percentuais atualmente estabelecidos, até a edição da nova Lei de Seguridade Social dos Servidores Públicos do município. Artigo 250. O servidor regido pela consolidação das leis do trabalho, da administração direta, autárquica ou fundacional do município, aposentado antes da vigência desta lei, continuará submetido ao regime geral da Previdência Social a que se vinculava, para todos os efeitos legais. Artigo 251. Até o advento da nova Lei de Seguridade Social a que se refere o parágrafo 2º, do artigo 232 desta lei, os benefícios previdenciários e os serviços assistenciais dos servidores municipais continuarão regidos pela Lei nº 2456, de 15 de janeiro de 1973, com as alterações posteriores. Parágrafo único. O salário família, até a edição da nova Lei de Seguridade Social, será pago na forma e condições estabelecidas nos planos de carreira e vencimentos. Artigo 252. Aos servidores integrantes do Grupo Magistério aplicam-se, subsidiária e complementarmente, as disposições desta lei. Parágrafo único. Dentro de 120 dias, a contar da vigência desta lei, o chefe de Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal projetos de lei instituindo um novo estatuto e plano de carreira e vencimentos dos servidores do Grupo Magistério. Artigo 253. Os adicionais e as gratificações atualmente atribuídos aos servidores, e não previstos no artigo 78 desta lei, serão automaticamente extintos, quando da implantação do plano de carreira e vencimentos dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, observados os princípios estabelecidos no parágrafo único do artigo 57 e no artigo 59 desta lei.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as gratificações e os adicionais inerentes aos servidores do Grupo Magistério, até a implantação do respectivo plano de carreira e vencimentos. Artigo 254. Dentro de 180 dias, a contar da vigência desta lei, deverá ser apresentado o projeto de decreto legislativo dispondo sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal do Salvador. Parágrafo único. Os adicionais e as gratificações atualmente atribuídos aos servidores da Câmara Municipal do Salvador, e não previstos no artigo 78 desta lei, serão automaticamente extintos, quando da implantação do plano de carreira e vencimentos a que alude o caput deste artigo. Artigo 255. Ao servidor público municipal que se encontra no exercício de cargo em comissão ou função de confiança, com data anterior a 31.12.90, e que, até o final de 1991, vier a completar o tempo da permanência requerida, até a data de publicação desta lei, para auferição de estabilidade econômica em cargo ou função, fica assegurado o direito à percepção da vantagem prevista no artigo 103 desta lei, segundo os critérios e condições até então vigentes. Artigo 256. O chefe do Poder Executivo e o presidente da Câmara Municipal, no âmbito de suas respectivas competências, expedirão os atos necessários à plena execução das disposições desta lei. Parágrafo único. Até que sejam expedidos os atos de que trata este artigo, continua em vigor a regulamentação existente, excluídas as disposições que conflitem com as da presente lei, modifiquem-na ou, de qualquer modo, impeçam o seu integral cumprimento. Artigo 257. Os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista do município que estejam exercendo funções de confiança na administração direta, autárquica ou fundacional, privativas de servidor destes órgãos ou entidades, continuarão a exercê-las até a sua dispensa, vedada nova designação a partir da vigência desta lei. Artigo 258. O servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional que se encontre à disposição de empresa pública ou de sociedade de economia mista do município, deverá retornar ao órgão ou entidade de origem, no prazo de 90 dias, a contar da publicação desta lei, com vencimento e vantagens previstas no artigo 78 desta lei e nos planos de carreira e vencimentos, salvo se estiver exercendo cargo em comissão ou função de confiança, hipótese em que se aplica o artigo 53 e parágrafos desta lei. Parágrafo 1º. O servidor referido neste artigo poderá optar pela sua permanência definitiva na empresa pública ou sociedade de economia mista em que se encontre, passando a integrar o quadro de pessoal respectivo, com submissão ao regime jurídico da CLT, mediante pedido de exoneração ou dispensa do cargo efetivo de que seja titular no órgão ou entidade de origem, contando-se o seu tempo de serviço para fins dos benefícios previstos no regulamento da entidade cessionária. Parágrafo 2º. A exoneração prevista no parágrafo anterior somente será efetivada se houver concordância da empresa pública ou sociedade de economia mista na admissão do servidor em seus quadros. Parágrafo 3º. Não havendo a concordância referida no parágrafo anterior, o servidor deverá retornar ao órgão de origem no prazo improrrogável previsto no caput deste artigo. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor que, embora mantenha vínculo de trabalho com a administração direta, autárquica ou fundacional, seja contratado por empresa pública ou sociedade de economia mista do município, salvo no caso de acumulação legal. Artigo 259. O empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista que esteja à disposição da administração direta, autárquica ou fundacional, à data de promulgação desta lei, poderá permanecer na situação em que se encontra, vedado o pagamento pelo órgão ou entidade cessionário, de complementação salarial ou qualquer outro título, salvo em decorrência de exercício de cargo em comissão ou função de confiança, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal nº 8.629,
de 26 de junho de 1990. Artigo 260. Suprimido. Artigo 261. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das verbas próprias do orçamento do exercício de 1991, ficando o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais necessários. Artigo 262. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 263. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 403, de 18 de agosto de 1953, com as suas alterações posteriores.